Sabe, uma história pode ser muito mais do que só entretenimento. Ela pode ser uma arma, um escudo, uma estratégia. Hoje, a gente vai desvendar como uma fábula pode ser construída peça por peça para se tornar uma verdade simplesmente inatacável. Fica a pergunta: uma história pode ser uma arma? Parece coisa de ficção, né? Mas a resposta revela uma técnica de poder e influência que é bem real e, olha, muito mais interessante do que a gente imagina. O que vamos fazer aqui é desmontar uma técnica bem específica. É quase uma engenharia de narrativas, que transforma a ficção num espelho para a verdade. É uma forma de proteger quem conta e, ao mesmo tempo, de expor quem precisa ser exposto. E para a gente entender isso na prática, vamos usar uma história como guia: O Guardião e as Sombras. É uma fábula sobre silêncio, sobre o poder de registrar os fatos e, no fim das contas, sobre resistência. Bom, a história começa num lugar chamado a Aldeia das Mil Tarefas. Lá, um novo guardião recebe uma função que parece simples: cuidar dos objetos de todo mundo. A tarefa é vendida como um grande ato de confiança, mas já dá para sentir que tem algo a mais por trás disso. É aqui que entra em cena a Mãe Coruja, que já solta a primeira pista de que as coisas não são o que parecem. A sabedoria dela revela a camada oculta da tarefa. Às vezes, filhote, criam funções que parecem serviço, mas servem para testar almas. Essa frase muda tudo. Ou seja, a tarefa do guardião nunca foi sobre contar objetos. A Mãe Coruja mostra a real intenção. Era ver até onde alguém consegue aguentar o peso do vazio. Era um teste puramente psicológico, uma prova de resistência contra o absurdo, o sensível. E aqui a coisa fica mais sombria. A verdadeira ferramenta era a humilhação. O controle não estava no inventário, mas no espetáculo em volta dele. Como a Mãe Coruja diz, o objetivo era humilhar com aparência de autoridade. A burocracia usada como uma arma sutil. Então, como o guardião resiste a isso? Ele não confronta, ele não briga. Ele faz algo muito mais poderoso. Ele observa e registra. Ele se torna o espelho. Quando a farsa se disfarça de ordem, quem anota a verdade se torna o espelho da aldeia. O ato de escrever vira sua força. Uma história é tanto, certo? Mas ela não é só uma história. Ela foi construída sobre uma base muito sólida. Agora, a gente vai para a anatomia dessa fábula estratégica. Vamos conhecer as 5 regras do jogo. A estratégia toda se apoia em 5 normas, 5 pilares fundamentais: a proteção legal, o espelho moral, a prova indireta, a pressão psicológica e, por fim, o que amarra tudo isso, a arma estratégica. Vamos ver cada uma delas. A primeira norma é a base de tudo: proteção legal. Ao dizer claramente que a história é ficção e usar personagens simbólicos como animais, a narrativa se blinda. Qualquer semelhança com a realidade vira legalmente só uma interpretação de quem lê. Isso torna uma acusação direta praticamente impossível. A segunda norma é o espelho moral. A história é feita para refletir a realidade de forma codificada. E a genialidade aqui é que a reação do alvo valida a história. Se alguém se ofende, ataca a fábula, essa reação funciona como uma confissão indireta, confirmando que o espelho mostrou uma imagem bem verdadeira. É uma armadilha perfeita. A terceira norma é a prova indireta. Pensa nisso. A fábula vira um tipo de registro público disfarçado. Ela documenta padrões de comportamento, sistemas, abusos, tudo isso sem nunca citar nomes. Isso cria um arquivo que pode ser usado lá na frente como referência. É como um cofre de provas invisível. A quarta norma é a pressão psicológica. É aqui que a sutileza vira uma arma de precisão. Usando ironia, sarcasmo, a narrativa cria um desconforto cirúrgico no alvo. A regra é simples e brilhante. O inocente lê e sorri. O culpado lê e se remexe. E quando a gente junta todas essas regras, a fábula deixa de ser só uma história. Ela se transforma numa estratégia completa, um verdadeiro xadrez literário, uma arma de autodefesa poderosa. Olha só a diferença tática. Um ataque direto tem alto risco legal, é fácil de negar e gera um conflito aberto. Já a fábula estratégica, ela é protegida e se auto-reforça. A negação do alvo só serve para confirmar a história. É um nível de sofisticação muito maior. Então, o pulo do gato da quinta norma, a arma estratégica, é que a fábula opera em 3 frentes ao mesmo tempo. Ela é literatura, então está imune a ataques. É um espelho moral, que faz o alvo se confessar sem querer.
e é uma prova indireta, um documento para o futuro. 3 funções numa única peça. É por isso que a gente fala em xadrez. Não é por acaso. Cada elemento da história, cada personagem, cada diálogo é uma peça posicionada no tabuleiro. O objetivo é criar um cenário onde qualquer movimento que o adversário faça para se defender acaba sendo um movimento que o enfraquece. Ele joga contra si mesmo. Ok, a gente dissecou toda a mecânica, a estratégia, mas no final das contas, o que é que fica? O que permanece é a moral da história, a verdade que foi registrada apesar de tudo. E a moral é esta, e é muito poderosa. Os cargos passam, as farsas se desmancham, mas o registro ético permanece como prova de quem de fato serviu à verdade. No fim, tudo se resume à integridade e ao poder da palavra escrita com propósito. O que nos leva a esta pergunta final, para a gente refletir. Num mundo cheio de narrativas, onde todo mundo conta a sua própria versão, quem, no final das contas, realmente escreve a verdade? A resposta talvez não esteja em quem grita mais alto, mas em quem registra com mais sabedoria. Este conteúdo é uma obra de natureza ficcional e reflexiva, criada com fins educativos e institucionais. Qualquer semelhança com pessoas ou situações reais é mera coincidência e serve unicamente como convite à reflexão ética e institucional.